E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a autocultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Ou seja, o animal dotado da capacidade de fala. Você percebe que esta definição, ela não diz propriamente o que é o homem, o que é o ser humano, tá certo? Mas diz apenas onde localizá-lo na escala dos outros seres. Quer dizer, você tem uma certa faixa de entes que você denomina animais, porque são dotados de movimento próprio, capacidade de se alimentar, etc, etc, etc. E dentre esses animais, existe um que é dotado da capacidade da fala, da capacidade do cálculo, da capacidade da argumentação racional, etc, 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 etc. Então, isso basta para distinguir o ser humano. Mas note que não é, vamos dizer, uma definição substancial, é apenas uma definição classificatória, por gênero próximo e diferença específica. Essa definição foi herdada pelos escolásticos, foi herdada de Aristóteles, tá certo? Mas você percebe que existe alguma dificuldade de encaixá-la dentro da perspectiva cristã, que era a dos próprios escolásticos. Porque os escolásticos, como cristãos, acreditavam em alma imortal. E se você perguntar, do animal racional, qual a parte que sobrevive? A animalidade ou a racionalidade? Você diz, bom, a animalidade não pode ser. A animalidade cessa na hora que você morre. E a racionalidade? A racionalidade é apenas um conjunto de regras. Se, quando eu morresse, o que sobra é a minha racionalidade, de que sentido pode dizer que a racionalidade é a minha? O meu raciocínio o meu pensamento é racional na medida em que ele segue as mesmas regras de racionalidade que são as suas. Por exemplo, a aritmética elementar é igual para todas. Então não se pode falar em racionalidade pessoal. A racionalidade é idêntica para todos. Então, se o que sobra fosse apenas a racionalidade, então não seria eu. Então, nesse caso, não haveria alma imortal. Isso criou um problema monstruoso para os escolásticos. Então, esse problema surge, então, transparece numa discussão que não foi nem direta, mas foi mais através de discípulos, entre São Tomás de Aquino e Duns Scott. São Tomás de Aquino acreditava que existem apenas as definições substanciais das espécies e que os indivíduos dentro da espécie só se distinguem numericamente. Então, a nossa essência, para nós somos seres humanos, nós temos a mesma essência humana, e a diferença entre um e outro é que esta mesma forma da humanidade foi recortada numa matéria diferente entre eu e você. Eu fui composto com esse pedaço de matéria, você foi composto com aquele outro pedaço de matéria. Então só existe entre dois seres humanos a diferença quantitativa. E bom, para fins científicos esta distinção serve. Mas Duns Scott dizia, se a diferença é puramente material, como se pode falar da imortalidade da alma? Se não existe uma forma específica do indivíduo humano, quer dizer, se todos os seres humanos têm a mesma forma substancial e eles só se distinguem uns dos outros porque esta forma foi recortada em diferentes pedaços de matéria, então a diferença entre os seres humanos é puramente material. Não é isso? E isso é incompatível com a noção da imortalidade da alma. Então é necessário acrescentar a ideia da forma substancial da espécie humana a ideia de uma forma essencial do indivíduo humano. Ou seja, a diferença entre um e outro não é só de matéria. Há uma forma essencial concebida por Deus que tem, que é a forma essencial desta pessoa, daquela pessoa e assim por diante. Essa forma essencial, Duns Scott chamava esseidade, com H. Vem do ek, quer dizer este. É a forma do este aqui. Tem este aqui, tem esta, aquela lá, assim por diante.
Então, eu acho que Dan Scott tinha razão. Tudo me leva a crer que tinha razão. E as duas coisas, evidentemente, não são incompatíveis, porque existe a forma substancial da espécie, existe a diferença de matéria entre um e outro, e existe também, depois disso, a diferença da forma dos indivíduos. Nós podemos dizer, é claro, que esta esseidade ela é independente da própria existência individual e existência concreta dos seres. Se você tem uma forma substancial individual tua, você já tinha essa forma antes de você vir à existência. Não é uma coisa que dizer, você já era você antes de você existir. Por quê? A sua forma, a sua definição, por assim dizer, era a mesma. Né? Você não se confundia com outra pessoa pelo simples fato de você não ter nascido ainda. Ou seja, você existia como uma possibilidade, mas esta possibilidade já era em si distinta de todas as demais possibilidades. Está entendendo? Quer dizer, antes de você nascer, você já era diferente de mim. Então, mais ainda, esta diferença de indivíduo para indivíduo já era completa. Quer dizer que o conjunto de possibilidades que iria se realizar na forma desta pessoa, daquela outra pessoa, já estava distinto de todas as outras possibilidades de existência pessoal, em todos os seus detalhes, não se confundiam em absolutamente nada. Só faltava vir à existência, tá certo? Mediante, vamos dizer, a incorporação a essa forma de uma determinada matéria, o que se dá justamente na geração. Então, é claro que essa noção da esseidade tem algo a ver com o sentimento de continuidade do eu. Então, o que eu percebo quando eu percebo que eu sou eu? Não é o meu corpo, não é a minha história, não são as minhas memórias, não são os meus sentimentos, não são nada dos elementos que me compõem. É a minha individualidade irredutível, portanto, é a esseidade de que falava Dan Scott. Estão compreendendo? Está acompanhando? Tá bem. No entanto, é claro que isto ainda nos deixa no escuro, vamos dizer, quanto ao fundamento dessa esseidade. Nós não sabemos de onde ela saiu, nós não sabemos por que ela existe. Sabemos apenas que ela é um dado de experiência. Então, cada um de nós é irredutivelmente ele mesmo, ele tem este sentimento de identidade com ele mesmo, esse sentimento permanece ao longo do tempo e traduz a forma individual irredutível que esse indivíduo humano tem. Porém, por que isso existe? De onde surge? Essa pergunta, ela não tem resposta e ela não pode ter resposta. No decorrer desse curso você vai entender por que não pode. Mas eu posso adiantar alguma coisa. Se tivesse uma resposta, você poderia ser reduzido a outra coisa. Quer dizer, se existe um fundamento, uma origem, uma causa da esseidade, então a esseidade é um fenômeno, uma aparência que manifesta uma outra causa, que é a sua verdadeira realidade. Então, a existência de uma causa a qual pudesse ser reduzida a sua esseidade transformaria a esseidade de um ente numa aparência. Ela deixaria de ser uma substância e seria uma qualidade, uma outra coisa que está por baixo dela. E se isso fosse possível, nós chegaremos a esse paradoxo de que compreender a nossa própria existência seria negar que nós existimos como entes. Então, seria muito estranho que se você chegasse a este ponto, quer dizer, eu compreendi que eu
não existo, que eu sou apenas uma forma transitória assumida por uma outra causa, que esta causa é a minha verdadeira substância, né? E eu, depois de chegar a essa conclusão que eu não existo, eu continuar pensando, raciocinando como se eu existisse. Quer dizer, é evidente que é uma situação paradoxal. Então, ninguém jamais chegou a essa situação, e todos aqueles que proclamam a redução do ser humano a um outro elemento qualquer, eles o fazem só da boca para fora, porque no restante dos seus dias eles continuam agindo como se eles existissem. Não é isso? Então existe, por exemplo, Michel Foucault, né, dizia que o homem não existe, que ele é apenas uma aparência criada pela linguagem, né? E no entanto, depois disso, né, ele continua existindo e continua agindo como se existisse. Então é claro que esta é uma conclusão que o indivíduo pode enunciar em palavras, mas nas quais ele não pode acreditar por um minuto que seja. Se eu acredito, né, como no poema do Fernando Pessoa, né, emissário de um rei desconhecido, eu cumpro informes instruções do além, e as bruscas frases que aos meus lábios vêm soam-me a um outro e anômalo sentido. Quer dizer, não sou eu que estou falando, alguém está falando pela minha boca. Eu digo, bom, mas nós estamos ouvindo é você. E além disso, quem é que está dizendo que você não é você? É você mesmo? Não é assim? Então, esse paradoxo aparece nesse... É claro que, quando o Fernando Pessoa escreve estas linhas, ele está traduzindo um estado momentâneo, que é um estado de ilusão, evidentemente. Nós sabemos que naquele momento ele sente que não é ele. Mas para ele sentir que não é ele, e para ele poder escrever que ele sentiu que não é ele, é preciso que ele seja ele de novo. Afinal de contas, quem escreveu esse raio desse poema? Foi o rei desconhecido ou foi você? Não é isso? Então, se for o rei desconhecido, como é que você continua usando a palavra eu? Né? Então, aí você tem, evidentemente, um paradoxo que expressa o fato de que existem coisas que o ser humano pode falar, mas ele não pode acreditar realmente. Não é isso? Mas você não pode acreditar naquilo nem um minuto. Mas no momento em que você fala, em que as pessoas repetem aquilo, elas podem imaginar que acreditam e podem sair repetindo aquilo. Então você espalha uma tremenda mentira que todo mundo fala, na qual ninguém acredita. E mais ainda, existem setores inteiros da sociedade que vivem da troca desse tipo de falas. Diz o tempo todo, né, coisas nas quais elas não podem acreditar, mas que elas podem, por um momento, fazer as pessoas sentirem, imaginar daquela maneira. Por exemplo, o rapaz estava outro dia lá dizendo, não, a consciência é tudo, a consciência que inventa tudo. Eu digo, bom, então faz sua consciência produzir uma banana aí. Ele não pode acreditar nisso, mas ele pode dizer. E, sob certo aspecto, no momento em que ele diz, pode parecer que as coisas são assim. Né? Então é como um estado de hipnose, em que você suspende certas funções críticas, suspende o juízo, né? E a suspensão do juízo é a condição necessária para você poder ouvir uma história, assistir uma peça de teatro, ver um filme, etc, etc. Você suspende o juízo e, portanto, você abdica de apelar à sua experiência real. E você aceita viver durante um momento dentro daquela construção linguística, construção de símbolos que o sujeito fez. O grande problema, hoje em dia, é que as pessoas já não são ensinadas a distinguir uma coisa da outra. Então, você vê que esta construção desses elementos hipnóticos é uma coisa muito fácil de você fazer. E se você apresenta para o sujeito uma frase, uma história, uma peça de teatro, que o coloca dentro de um desses jogos, o indivíduo naquele momento ele pode acreditar, ele pode dizer para ele mesmo que ele está acreditando, mas aí não se trata propriamente de acreditar, você está apenas vivenciando e desfrutando daquela sensação.
no filme Matrix, né, o sujeito apresenta uma coisa que parece uma banana, tem casca de banana, tem polpa de banana, tem gosto de banana, nasceu num negócio que parecia uma bananeira, dentro de uma terra que é exatamente aquela onde se planta bananeira, né, mas é uma falsa banana. A noção mesmo é autocontraditória, né? A noção, vamos dizer, de um universo inteiro constituído somente de aparências falsas é uma noção que se desmente a si mesma. Toda falsidade, por definição, só o é porque ela contrasta com um fundo que permanece verdadeiro. Então, a falsidade total, completa, abrangente, universal, pode ser dita, mas não pode ser acreditada. Mas no momento que você diz, aquilo impressiona, e você, como assim dizer, você é transportado àquele ambiente de sonho, naquele momento, e às vezes você não sabe como sair dele. Você não percebe que aquilo foi montado com um artifício lógico, tá certo? Que às vezes você não tem a capacidade linguística de você transpor. Então, por não ser capaz de furar o balão, você aceita ficar dentro dele por alguns momentos, mas no fundo você sabe que é falso. Ou a história do Exterminador do Futuro, quer dizer, o sujeito que voltava ao passado para modificar o seu próprio futuro. Eu digo, bom, mas quando que ele modificava esse futuro? No passado? Ou no futuro? Quer dizer, não dá para fazer, evidentemente não dá para fazer isso. Então, essa proposta é um jogo lógico, como aqueles quadros do Escher, em que uma mão se desenha a si mesma, ou uma escada termina no seu primeiro degrau. Isto pode ser representado mentalmente, mas não pode ser acreditado e não pode ser vivenciado. Então aí se abre toda a perspectiva, vamos dizer, das possibilidades imaginárias do falso. Se nós não pudéssemos conceber o falso, também não poderíamos conceber o verdadeiro. O verdadeiro nos pareceria, vamos dizer, tão óbvio que nós não poderíamos expressá-lo. Então, toda e qualquer linguagem humana, toda e qualquer comunicação humana, se baseia não na expressão direta do verdadeiro, mas na expressão do seu contraste com o falso. Então, isso quer dizer que a falsidade, a capacidade de você pensar o que não é essencial para que você possa dizer o que é. Muito bem. Então, a possibilidade de que o nosso eu substancial seja outra coisa que não ele mesmo é um desses jogos de linguagem. Quer dizer, o sentimento da continuidade do eu é uma coisa que todo mundo tem, e que na vida real ninguém nega por um único minuto. Mas você pode negar em palavras, ou pode negar em imaginação, ou pode negar numa teoria científica, precisamente porque você sabe que você não vai viver segundo a sua teoria científica. Você vai negar a substancialidade do eu e continuar agindo como se ele fosse substancial. Tá certo? Agora, você pode ter universos culturais inteiros que são constituídos só desses jogos. E aí se torna difícil você se orientar no meio disso, e às vezes se torna difícil mostrar para as pessoas que elas existem, porque a filosofia e a ciência dizem que elas não existem. Daí se torna tudo complicado. Então, uma das finalidades desse curso é exatamente lembrar as pessoas certas coisas que elas sempre souberam, mas que às vezes não há instrumentos linguísticos circulantes para que elas possam dizer aquelas coisas. Então, muito bem. Então, são 6h30. O que nós fazemos? Um intervalo? Ou deixamos tudo para amanhã? Ou eu vou fazer um intervalo e depois vocês fazem pergunta, mas a exposição só vou continuar amanhã, tá bom? Vamos pensando se tem pergunta aí. Então vamos lá, quem tiver perguntas, diga agora ou cale-se para sempre. Quando o senhor falou daquela distinção que o Tomás de Aquino fala em relação ao corpo, eu fiquei um pouco na dúvida se a diferença, se a questão da individualidade está na forma ou na essência. Não.
Essência e forma é a mesma coisa. Exatamente. Porque a distinção que Aristóteles faz é forma e matéria, né? Então a forma é a essência, tá certo? Mas a distinção que o Duns Scotus faz, dizendo que a forma substancial está no indivíduo, né, não na espécie, isso inclui a teoria do São Tomás? Não. Ela ela se sobrepõe. A questão era a seguinte: a diferença de indivíduo para indivíduo é formal ou material? Até onde São Tomás de Aquino tinha levado o negócio, a diferença é material, quer dizer, é quantitativa. Já a forma essencial é a mesma. Então é a forma da espécie humana, tá certo? E essa forma é como se fosse, vamos dizer, um mesmo molde que foi preenchido com diferentes matérias. Não é isso? Que é o sêmen do pai e o sangue da mãe, né? Isso aí, então, você entra com esses materiais e eles tomam a forma da espécie. Produz mais um exemplar da mesma espécie. Mas, daí Duns Scotus diz, bom, mas isso aí não é suficiente para você compreender a imortalidade da alma. Porque daí, eliminada a matéria, sobraria apenas a forma da espécie. E essa forma não tem individualidade. Então, como você poderia falar de uma salvação da alma individual? Ou salva a espécie inteira ou não salva ninguém. Então, ele cria essa ideia da esseidade, que é a forma do indivíduo. E eu acho que não precisa nem discutir. É claro que Duns Scotus tem razão, né? O contrário seria impossível. Quer dizer, se não há uma forma do indivíduo, como que Deus poderia dizer que ele diz na Bíblia: eu já te conheci muito antes de você existir? Então é porque tinha uma forma individual reconhecível, já que a matéria não estava presente, não é isso? Então era apenas a forma. Então, se a forma fosse uma só para todos, os indivíduos não poderiam ser conhecidos como possibilidades distintas. Se cada um representa a materialização de uma possibilidade individualizada, é porque existe a forma individualizada, não é isso? Melhor que não tem escapatória. Então, quando nós falamos, vamos dizer, mas note bem, a esseidade é apenas uma distinção lógica, tá certo? Quando nós falamos do sentimento de continuidade do eu, nós sabemos que isso tem algo a ver com a esseidade. Ou antes, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Quer dizer, é a esseidade traduzida em termos da sua experiência individual. Não é isso? Mas nós não provamos que uma coisa é a outra. Nós apenas entendemos que uma coisa deve ter algo a ver com a outra. Quer dizer, só para você esclarecer isso aí, qual é a relação do sentimento de continuidade do eu com a esseidade de Duns Scotus? Fala, bom, isso aí seria preciso outro curso. Então eu estou apenas aludindo, dizendo, bom, parece que estamos falando da mesma coisa. Quando o budismo fala da supressão do eu substancial, o que quer dizer? Todas essas tradições iniciáticas esotéricas que falam da supressão do eu estão radicalmente enganadas. Todas. Não existe supressão do eu. O que existe é a supressão disto aqui. Da imagem. Da imagem. Mas o que sobra? Por exemplo, no hinduísmo, diz assim, você descascando as várias camadas que compõe a psique, você descasca a memória, a linguagem, as emoções, etc, vai sobrar algo. Esse algo é eterno, esse algo é o Brahma. Então a minha verdadeira substância é o Brahma, né? Então, isto aí nós podemos provar cientificamente que está errado. Olha, eu disse assim, a ciência dificilmente pode provar alguma coisa, mas ela pode provar negativamente alguma coisa. Então isso quer dizer que se você tiver um único caso de sobrevivência após a morte, onde o indivíduo conserva a sua individualidade, as suas recordações, etc, acabou a teoria hinduísta, né?
Você não é o Brahma coisíssima nenhuma, você é você e somente você. Entendeu? Quer dizer, você não se transforma numa macroconsciência universal que sabe tudo. Né? Mas isso aí, vamos dizer, eu não dei ainda os elementos necessários para estudar isso aí, eu estou só adiantando o expediente. Quer dizer, o que sobra do indivíduo, o que permanece após a morte, eu digo, é precisamente o eu. Mas não essas outras coisas que nós chamamos de eu. O eu substancial. É o eu substancial. Mas ele é o verdadeiro eu, os outros não são. Ele é o, vamos dizer, o fundamento de continuidade em cima do qual todos os outros são possíveis. Os outros são apenas imagens mentais, que você criou para você se orientar no tempo com relação a você mesmo, para você conviver com as pessoas e para você se instalar no mundo físico. Então você falou da sua experiência na operação, que você ficou 16 horas desligado. Se você não voltasse mais, como você ia saber se o substancial? Aí que eu saberia da maneira mais clara, porque eu ia ver o meu corpo lá morto. Mas a consciência não dá, não se dá pela experiência. Isso aí também, vamos dizer, depende de elementos que eu não dei ainda nesse curso, que nós vamos dar amanhã. Quer dizer, essas experiências de percepção. Mas a consciência se dá pela experiência. Em estado de morte clínica. Como é que se dá isso e no que isso elucida o problema que nós estamos tratando aqui. Isso aí eu espero que fique claro nas próximas aulas. Mas vai ficar bastante claro mesmo, não vai deixar muito margem a dúvida. Isso aí. Diga. Aquela, não sei se é a teoria do senhor das 12 camadas, se encaixaria de alguma forma com isso? Aqui. É sua biografia. São 12 camadas de informações que você tem a respeito de você mesmo. E isso aí evidentemente pode crescer, pode se ampliar, e uma se encaixa dentro da outra. São coisas que você vai tomando consciência, mas nada disso seria possível se não existisse o eu substancial. Agora, a coisa mais característica do eu substancial é que você sabe que ele está presente, mas ele é difícil de perceber, né? Justamente por ser constante e porque nada na nossa mente é constante. Então a falha não é no eu substancial, está na nossa mente, por assim dizer, no nosso cérebro, que só está adaptado para lidar com o que é descontínuo. Então, quer dizer, o eu substancial você pode, uma vez que você demonstrou absoluta necessidade lógica da existência dele, e que ao mesmo tempo você pode verificar isso pela sua experiência, embora a recordação do eu substancial seja fugaz, ela não permanece, não é isso? Mas você ao mesmo tempo percebe que a sua própria capacidade de rememoração se baseia nele e não ele nela. Ele não é uma criação da memória, mas a memória é uma possibilidade que ele sustenta. A partir desse momento você entende que o funcionamento da sua mente, da sua consciência, depende de uma coisa que está presente, que não é inconsciente, né? Mas que é dificilmente apreensível em si mesmo. Que tudo o que nós percebemos, tudo é baseado na diferença. Mas você não pega o seu eu substancial como diferente de outra coisa. Ele não é uma comparação que você faz entre eu e os outros. Isso já está na mente também, né? O eu substancial é aquilo que você realmente é o substrato ontológico de toda a nossa existência. Quer dizer, é a sua verdadeira identidade do ponto de vista realmente substancial. O resto são qualidades que você tem, qualidades, estados, experiências, momentos, etc, etc. Toda a nossa mente só funciona na base desses momentos, entendeu? Até a nossa linguagem, que é feita de palavras separadas, né? Não é isso? Então, tudo aquilo que é descontínuo, que é picotado, não é realidade, são aparências. Se não houver uma continuidade substancial por baixo, então aquilo é só aparência.
pode-se dizer então que a nossa mente não está capacitada para conhecer o eu substancial? Não, ela não está, mas ela não está capacitada para conhecê-lo de modo permanente. Mas tem certos momentos em que você capta isso. Mesmo essa captação é imperfeita, mas eu acho que isso pode ser treinado e ampliado. E aliás, eu pretendo que vocês façam isso. É porque o yoga ensina métodos para você estabilizar essa... Sim, exatamente. Você tem uma série de práticas que vêm ou de tradições espirituais, escolas iniciáticas, etc., que todos ajudam nisso. O problema é que geralmente essas técnicas vêm com a teoria errada. A técnica está certa, mas a teoria está errada. Por exemplo, você pegar a prática hinduísta, né? O famoso exame de consciência hinduísta, né? Quer dizer, eu não sou as minhas sensações, eu não sou as minhas emoções, eu não sou... Você vai meditando isso até chega num negócio em que você é. Né? Essa técnica está inteiramente certa, mas a teoria está errada. Vamos dizer, a metafísica hindu está errada, por incrível que pareça. Professor, o que mais atrapalha? Porque é muito fugaz essa percepção, né? O que mais atrapalha? As emoções, o raciocínio, o pensamento, a atividade do dia a dia? A coisa que mais interfere são realmente as sensações, né? As sensações físicas, porque são muitas, elas nos assaltam o tempo todo, elas não param e são muito fugazes. E se houver o mais mínimo estado de agitação interior, bom, aí o negócio aumenta que você não consegue parar. E também, vamos dizer, essa aceleração das sensações também provoca aceleração do pensamento, do raciocínio. As pessoas pensam demais, né? Na verdade, tomar consciência do eu substancial não é pensar em nada, não é ter nenhuma percepção, é simplesmente aceitar uma realidade. Né? Então, não é propriamente uma percepção, é mais uma aceitação. Tá certo? É um estado, vamos dizer, de passividade relativamente atenta. Uma entrega, sim. Mas não é uma entrega a nada, porque é você mesmo. Né? Então, de certo modo, quando você está num estado de consciência do eu substancial, você está mais ativo até do que... Mas é uma atividade que vem realmente de você, não é uma coisa que vem de fora. Né? Não vem nem de fora, vamos dizer, não vem dos estímulos ambientes, e também não vem da sua memória, não vem do seu automatismo psíquico, vem do verdadeiro centro agente. Tá entendendo? Então, a gente usa a expressão passiva, eu digo, bom, mas aí a linguagem começa a falhar. Tem coisa que é fácil você perceber, mas é difícil você dizer. Não é isso? Então, é uma questão de você adquirir um estado, vamos dizer, de repouso ativo na sua própria pessoa. Você se perceber como realmente existente, como centro decisório autônomo, dotado de um poder incrível, porque quase tudo o que acontece na nossa mente vem do eu substancial, mas a gente não percebe. Ou seja, nós somos entidades agentes. Nós temos um poder enorme de modificar o ambiente, a situação, etc, etc, etc. Tá certo? Mas, como quando nós dizemos eu, nós não colocamos este eu, esta palavra, no eu substancial, mas colocamos num destes. Né? Então, como estes todos se constituem de imagens, eu digo, bom, uma imagem não pode agir sobre outra imagem. Tá entendendo? Porque são como se fossem ilusões mesmo. Não são 100% ilusões, porque elas existem de algum modo, tá certo? Mas elas não são centros agentes. Elas não são coisas que existem. São aparências de coisas que existem. Então, uma aparência não pode modificar outra aparência. Somente o eu substancial pode agir.
reconhecer que a gente está falando de um lugar onde... Nós sempre estamos falando de um desses aqui. O eu substancial, ele não se pronuncia diretamente, porque para ele agir, ele tem que usar os canais de ação que você conhece, que você aprendeu. Então já entra o elemento mental. Então vamos distinguir aqui. Tem o elemento substancial, quer dizer, o que você é, e tem o elemento mental, o que você pensa, imagina, raciocina, etc, etc. Né? Todas essas ações psíquicas que você comete têm um substrato ontológico real, quer dizer, tem um sujeito real por trás, que é o eu substancial. Mas ele, por outro lado, ele não se manifesta diretamente, e sim somente pelos canais aprendidos. Então não se trata, vamos dizer, nós não podemos assim nos identificar com o eu substancial de modo a suprimir todos os outros. Nós continuamos precisando de todos os outros. Então, o que você pode fazer é entrar numa situação em que o eu substancial domina conscientemente tudo isso. Quer dizer, você perceber que você é o sujeito agente por trás de tudo isso. Normalmente, nós temos a impressão de que nós somos agentes apenas de um pedacinho das nossas vidas e de que o resto nos acontece. Quando você começa a tomar consciência do eu substancial, você vê que é você que está fazendo quase que tudo aquilo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e, com isso, preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! Pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.